Fala galera, então chegamos ao terceiro episódio de Terra Noturna. Simplesmente já chegamos, galera, à metade desta quarta temporada aqui de True Detective. E simplesmente com um episódio um pouco mais morno do que eu imaginava, mas ao mesmo tempo assim eu entendo do porquê que ele foi muito mais um episódio de solidificar as relações e aumentar o desenvolvimento dessas, inclusive de outras situações já colocadas pra gente ali, fomentando, né, os dois lados do nosso muro, tá? Já iremos falar sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, ele já deixa claro que o quê? Ele vai aumentar a velocidade narrativa para a segunda metade desta quarta temporada aqui. Os próximos episódios, obviamente, eles vão aumentar o ritmo da narrativa, tá? Isso não é um problema, não é um problema. Por exemplo, assim, tá falando em relação às relações, o que ele estava colocando em desenvolvimento. Se a gente pegar em relação a Danvers e a Navarro, do que foi, né, mostrado pra gente no segundo episódio, por exemplo, aquela questão de proximidade das duas, da maneira como elas são, da maneira como elas escondem as suas falhas, da maneira como elas, inclusive, colocam para fora, né, algumas necessidades e itens, elementos ali que elas têm colocadas dentro delas, tá? Elas são muito próximas, inclusive sofrem consequências hoje de escolhas feitas, né, no passado das suas vidas ali, que também resultam no porquê que elas agem assim nos seus relacionamentos, na maneira de se portar, no que for, entendeu? E esse terceiro episódio, ele já coloca uma questão que é o que aconteceu entre elas, né? Todo o caso Wheeler, a gente entende claramente ali que existiu algo que, obviamente, que vai ser colocado na segunda metade agora da temporada ali. Ok, quando elas chegam lá, encontram já a mulher assassinada, o que aconteceu, né? Quem foi que matou aquele cara? Quem foi? Qual das duas foi a responsável? Obviamente que elas não tinham entendimento sobre o que fazer naquele momento lá. E isso que realmente é a divisão entre as duas. E para mim, tá? Só para pegar aquele momento ali, para mim, aquilo ali é um exemplo clássico de quem escolheu, tá? Quem, na verdade, decidiu de pegar e resolver a situação aquela, como foi colocada pela Danvers ali, né, colocada pro Peter, de, chegamos lá, né, a mulher já estava morta, ela tinha sido já assassinada e o cara já tinha também dado um tiro em si, ou seja, os dois já estavam mortos quando as duas chegaram lá, né? Quando a Danvers e quando a Navarro chegaram lá. Só que para mim, a escolha, né, de execução é uma decisão da Danvers, tá? O meu chute é que a Danvers decidiu fazer aquilo ali, porque tá muito óbvio que seria a Navarro. Tá muito óbvio que seria a Navarro. Então, para mim, eu vou muito pro lado da Danvers ser a responsável pela decisão de executar aquele homem ali e pela Navarro ter, né, a sua escolha colocada muito mais para, cara, que ele fosse entregue para justiça e pagasse pelo que ele fez. Essa seria a minha escolha, por causa da obviedade, querendo ou não, narrativa colocada nesse momento até agora, do que a gente tem de ter um presente da série, né? Então, esse é um elemento aqui para mim que não adianta, ele continua na questão do desenvolvimento, porque logo depois disso, a gente tem toda aquela sequência delas lá conversando na caminhonete e tudo mais, que vai novamente, né, aproximando essas duas, porque elas conversam novamente sobre o que aconteceu no passado, bem brevemente, mas elas estão desenvolvendo essa proximidade que elas estão agora aqui. E isso, obviamente, sempre é por um fio. Sempre vai ser por um fio. Tem um elemento que é muito importante, né? Pra quem não entendeu a referência lá do pai do Peter, né? Quando ele fala lá pra Danvers, a Danvers pega, bate o café no rosto dele em relação a Senhorita Robson, né? Cara, Primeira Noite de um Homem, filme clássico do Dustin Hoffman lá. E é justamente um exemplo, né? Que ali é colocado pelo Hank. Eu sempre tô com minhas anotações aqui porque os nomes, cara, são muitos nomes, né? Tantas séries, filmes e sempre acabam fugindo. O Hank fala ali a relação, né, da Senhorita Robinson, porque simplesmente lá no Primeira Noite de um Homem, pô, o personagem do Dustin Hoffman, ele acaba sendo seduzido, digamos assim, pela Senhorita Robinson, que é uma mulher mais velha, né, uma mulher mais madura, e ali é como se fosse a mesma situação, né, que o Peter estaria fazendo tudo amando da Danvers por causa dessa questão toda de sedução, inclusive, né, essa questão que tem do Peter ser um personagem até esse momento ali, que faz tudo que a Danvers manda, é
tá? Vamos tirar essa parte do exemplo aqui que o Hank, que é o próprio pai do Peter, fala ali. Mas a questão que o Peter passa em casa, né? Todos os momentos que tem essas possibilidades é desenvolvida essa questão do Peter. E o Peter, querendo ou não, assim, ó, ele tá sendo um personagem um pouco com algo de segredo acontecendo com ele ali. Tem algo ali. Tem algo diferente em relação a esse personagem, tá? Pra que lado vai, tá muito cedo, porque não tem tantas pistas assim para entender para que lado vai. Só que naquele primeiro trailer que a gente teve lá, né? Pós primeiro episódio, onde não era o trailer do segundo episódio, né? Onde eles mostravam do segundo ao sexto, tinha coisa lá do Peter, onde ele tinha uma questão muito maior de confronto. E esse confronto até essa parte final de primeira metade não tá claro para onde que vai existir isso. E para mim o Peter é um personagem que tem algum tipo de informação ali, e ele tá fazendo quase um sentido de jogo duplo ali. Porque pode ver, né? Como a gente tá vendo uma grande espiral, já pegando toda essa referência em relação à espiral, muito foi conversado essa semana, né? De teorias nos portais americanos sobre a seita de volta da primeira temporada em relação à espiral, tudo mais. A gente tá vendo novamente a montagem aqui, né? Que existe algo sim muito próximo em relação a ser uma seita, muito próximo em relação a conversar com o sobrenatural, que aí bate de novo aquela questão do muro, né? Mas já falaremos sobre isso e tudo mais, assim. Que algo, né, a mais tem em toda essa cadeia de elementos que eles estão descobrindo, né? Que a Danvers e que a Navarro, durante sua investigação, vão descobrindo. Ou seja, tem outros personagens, assim como teve aquela funcionária lá da Mina no segundo episódio também, entendeu? Tem outros personagens que vão surgindo, porque agora cada vez mais aumenta a questão da Anne e a questão do Clark, né? Vai aumentando, ou seja, vai provocando realmente uma amplificação nessa cadeia toda de personagens que sabiam, tem ramificações e tudo mais do que estava acontecendo lá. Então, o Peter, para mim, ele vai acabar batendo em alguma coisa, muito por causa desse feeling em relação ao trailer, aquele que foi exibido logo depois do primeiro episódio, que é do segundo ao sexto episódio. E isso aqui tá, cara, esse trailer tá liberado nas redes sociais da HBO e tudo mais, entendeu? É só conferir, tá? Só conferir lá. E tem essa questão toda do muro, tá? O que é o todo muro? É que, pra mim, tava claro já no segundo episódio, e eles vão fomentar isso, cara, praticamente até o episódio final. Que é a questão da fé e da ciência, né? Do que é real e do que está colocado nesse campo todo, né, desse sobrenatural, como a gente teve claramente nesse episódio. Tudo que está sendo falado sobre os protestos da mina, das provocações da mina, que daí tem toda uma questão ali colocada de conspiração, que alguém pode ter tido motivo por causa do que a Anne está fazendo, o que ela pode ter descoberto e por isso, né, ter provocado algo com ela no passado, mas qual é a ligação que tu tem, por exemplo, agora com, né, os cientistas todos lá, que não tem, é o que a Danvers e a Navarro falam naquela conversa toda também da caminhonete, né? Tu não tem, então, ok, uma parte tu pode ir para essa conspiração, daí tu começa a fomentar um pouco mais essa questão toda do que é real, e tu cai de novo no sobrenatural por causa da língua, por causa do que eles estavam fazendo lá, aí tu tem de novo aquela questão toda agora do hospital. Vamos falar do hospital. Porque o Lund, né, quando ele acorda ali, o Lund, quando ele acorda ali, é, cara, eu adorei aquela sequência toda e eu tava esperando, né? Porque o episódio foi indo, tava chegando na sua metade final, tarará, tarará, entrou nos últimos 10 minutos e não tinha acontecido ainda o algo que prendia, né, a expectativa pro episódio seguinte. Tá faltando o algo a mais nesse terceiro episódio, porque ele tava tão, né, como eu falei no começo da crítica aqui, ele tava tão morno, ele tava tão de desenvolvimento que tava claro que tu ia ter algo para alavancar, simplesmente, né? E tu ficar com expectativa para a sequência na próxima semana. E chega no hospital. O hospital tu tem duas ali. Primeiro, essa parte toda do Lando. Cara, eu adorei a sequência ali de quando ele pega, ele levanta, né? Entra nesse campo sobrenatural, entra naquela informação ali direto para Navarro em relação à mãe, porque a conversa tinha acontecido antes também lá com a Navarro, com o cara do bar, e o jeito que tá colocado ali, e isso ser o segredo também pela Navarro, do que é real, do que não é, sobre aquilo ali realmente está acontecendo ou não está, sobre aquilo ser um delírio dela, sobre ser algo imaginativo dela,
e volta, né, para algo que ela ouviu lá antes na caminhonete, que a gente viu acontecer. Se eu não me engano, é no primeiro episódio que acontece aquele momento, né, da Navarro tá dirigindo e passar por ela, né? É o primeiro episódio, que acontece dela tá dirigindo e passar simplesmente aquele voice-over lá, aquela voz chamando ela. Então, aquela sequência toda é sensacional, para depois bater, obviamente, na questão do celular, que tinha que ter a quebra, né? E a quebra, obviamente, questão de roteiro, é deixado para o último momento, porque justamente é o que remete para frente para o quê? Estamos de novo voltando para a questão toda do que é real, a questão toda do que é esse lado, né, mais da ciência ali, como eu gosto de brincar, entendeu? Que sempre a gente permeia esse lado mais sobrenatural ou esse lado mais real. Logo após o que acontece no quarto do hospital, tem a questão do celular. E o celular colocado para Anne, ela tá lá na caverna, e o negócio da caverna, voltar para ela ser atacada dentro da caverna, porque ela descobriu algo, tu volta de novo para tal da conspiração do que pode ter acontecido. Aí vai ter a busca no próximo episódio já em relação a procurarem se tinha ou não alguma caverna próxima da onde estavam os homens lá que foram descobertos no gelo. Volta, né? Essa questão toda, ela volta, ou seja, o episódio ele te fomenta um lado, ele volta pro outro, depois ele cai pro outro lado do muro, para no final ele voltar pro mesmo lado do muro que ele tinha começado o episódio. Que é a questão do real, o sobrenatural, ele termina de novo no real. Cara, tá assim, ó. Ele tá um quebra-cabeça violento, até agora, o Terra Noturno. Violento. Ao mesmo tempo, ele tá instigante. Eu, né, aí bate muito o gosto pessoal. Não queria que tivesse ficado o terceiro episódio, que já que ele é uma metade, tivesse baixado tanto para acelerar nesse final de episódio aqui. Eu acho que todo esse desenvolvimento que teve, tá, ele poderia ter tido com um pouco mais de ritmo, principalmente nessas buscas todas ali que elas estavam fazendo. Porque é muita informação e essa informação toda para levar sempre do ponto A para o ponto B dentro de um episódio, tu tem várias maneiras de se fazer. Eu acho que nos dois primeiros episódios eles estavam com mais ritmo do que nesse terceiro. E eu prefiro muito mais o ritmo que estava do primeiro e do segundo em relação ao terceiro. Nada, cara, que não tenha funcionado. Ele funciona da mesma forma, porque isso bate muito na questão de gosto pessoal meu, que pode ter batido completamente diferente para cada um de vocês. Tá? Então, a questão minha quanto espectador, eu prefiro muito mais o ritmo que estava no primeiro e no segundo episódio do que nesse terceiro aqui, porque esse momento final ali de pegar e subir tudo o ritmo para trazer essas transformações, né, tanto do Lund quanto depois do celular ali, praticamente numa sequência, cara, sabe? São elementos ali para te trazer um clímax para um episódio onde tu não tava com tanto ritmo assim antes, entendeu? Então ele dá uma subida muito brusca para final de episódio para justamente o quê? Pô, tu remeter toda a expectativa para o quarto episódio. Então acho que essas questões apenas ali da questão do ritmo do episódio, que é algo que poderia ter sido um pouco melhor trabalhado para chegar nesse ponto final aqui. E galera, pô, a questão toda do Clark, né? A questão toda do Espiral agora já está remetido uma questão de sonho da Anne, porque ela teve antes lá atrás. Até que ponto que a gente vai se aproximar da questão toda, né, dessa Espiral ser próxima àquilo que foi apresentado como primeira temporada, Condoceitas e tudo mais. Se essas referências elas vão acabar chegando em algum ponto em comum, né, porque a gente está cada vez mais voltando no passado. E o prólogo do episódio, cara, a maneira como acontece, né, 7 anos antes ali, o primeiro encontro que tem a Naval com a Anne, eu acho muito massa, porque ali já traz uma aproximação muito grande, né, para as duas personagens ali, obviamente muito mais para Naval, que é a nossa protagonista que a gente tá vendo junto com a Danvers ali e tudo mais. Então, galera, pô, um episódio morno, com, né, esse crescente de final ali, adoro essa questão toda de ficar fomentando, né, o real e o sobrenatural e continuar com essa quebra-cabeças. Então, vamos lá, vamos conferir o que vai acontecer na próxima semana e tudo mais. Essa semana, galera, eu quero fazer conteúdos já especiais de teorias também pra gente colocar aqui no canal, pra gente poder cada vez mais conversar sobre essa quarta temporada aqui de True Detective. Galera, coloquem mais nos comentários o que acharam do episódio, o que estão achando agora da série por completo. A gente, cara, acabou repetindo, né? Acabamos a primeira metade de 6 episódios que a gente tem Terra Noturna, ou seja, já tem uma visão muito ampla do que é
a história de Terra Noturna e a maneira como está sendo apresentado aqui nessa quarta temporada. Coloquem embaixo nos comentários, não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui!